Sessão magna comemorativa ao 159º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, 140º aniversário do Clube Naval e premiação dos concursos Almirante de Aceguai e Marquês de Tamandaré, edição 2024. Convidamos todos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro. Compondo a mesa, Almirante de Esquadra, João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Almirante de Esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Almirante de Esquadra, Júlio Soares de Moura Neto, ex-comandante da Marinha. Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha. Almirante de Esquadra, Ilks Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha. Major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Carvalho Pérez, presidente do Clube de Aeronáutica. General de Brigada, Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar.
Vídeo institucional do Comando da Marinha relativo ao Dia da Marinha 2024. Neste ano, o Dia da Marinha, 11 de junho, está diferente. Celebrar o heroísmo da Batalha Naval do Riachuelo é a nossa tradição, mas, desta vez, estamos dedicados a apoiar a população do Rio Grande do Sul, ao levar solidariedade e esperança a este povo que também dá grande valor às suas tradições. Neste momento tão difícil, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Marinha do Brasil, a força de todos os brasileiros. Adentram no Salão Nobre os fuzileiros navais com a gaita de fole, em homenagem à população do estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos que tomem seus assentos. Declaro aberta a sessão magna do Clube Naval de 2024. Convidamos o contra-almirante Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, para poder proferir a locução alusiva à data. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de deixar registrado meu sincero agradecimento ao Clube Naval por ter sido escolhido para realizar esta locução em ocasião tão solene e importante. Neste momento, devo dizer que muito me honra ter tal oportunidade e que estou consciente da grande responsabilidade que me foi confiada. Não tenho a presunção, nem mesmo a imodéstia de ensinar algo a respeito do desenrolar dos fatos do mais insigne evento da história de nossa Marinha, para uma plateia repleta de proeminentes chefes navais. Minha intenção hoje é apresentar alguns aspectos históricos relativos ao cenário geopolítico à época da Guerra da Tríplice Aliança e a situação da Marinha naquela conjuntura. Espero demonstrar que o descompasso entre os objetivos estratégicos de nosso país e as capacidades necessárias à Marinha do Brasil para a consecução deles exigiu grande esforço de criatividade, liderança e bravura. Além disso, ressaltarei ainda
a importância do mar para o país naquela época e sua evolução ao longo dos anos, demandando à Força Naval uma constante adaptabilidade. Pretendo, assim, usar a oportunidade a mim concedida para uma breve digressão sobre as ocasiões em que fomos obrigados a ser surpreendidos pelos acontecimentos, apresentando, ao final, os caminhos que estão sendo delineados para os atuais desafios, a fim de evitar novos sobressaltos. Essa análise se faz relevante, pois, citando Miguel de Cervantes, a história é adversária do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Como sabemos, a Marinha do Brasil teve papel fundamental na consolidação do Estado Nacional, principalmente nas guerras da independência, ao garantir a segurança das linhas de comunicação marítima e ao transportar tropas para as diversas regiões com conflitos deflagrados de norte a sul de nosso território. Aqui cabe destacar que as peculiaridades dos regimes de vento e de corrente reinantes no Atlântico faziam com que as travessias nos navios à vela se fizessem com maior facilidade da região norte do Brasil para a Europa, o que causava uma natural aproximação daquela região com a antiga metrópole, principalmente ao considerar a dependência do transporte marítimo para a vida econômica brasileira. Esse vínculo precisava ser superado com a presença da recém-criada Marinha Imperial, garantindo o funcionamento das estruturas portuárias e da navegação. A constatação do tamanho de nosso litoral, da importância e da influência do mar e do seu uso em todas as possibilidades visualizadas à época, resultou em uma política de Estado que fez com que a Força Naval mais do que duplicasse de tamanho no período entre 1822 e 1825. Na primeira metade do século XIX, a Marinha continuava sua jornada, quando o Visconde de Itaboraí, ministro da pasta em 5 diferentes períodos, ressaltava a importância da esquadra para a manutenção da integridade, independência, proteção do comércio e as pesquisas oceânicas. Ficava claro que, nos seus primeiros anos de vida, a Marinha teria um papel fundamental, não só como braço armado, responsável pela construção da identidade territorial brasileira, mas também pela garantia de nosso comércio interno e externo, desde cedo vocacionado para o mar. O final desse período trouxe uma guinada no rumo das relações internacionais do Império, com uma ação mais diligente no fortalecimento de nossas fronteiras no sul. Ficou evidente a necessidade de assumir a liderança naquela região, impedindo a formação do antigo vice-reinado da Prata e, assim, manter nossos limites territoriais e a livre navegação na Bacia Platina. Nesse sentido, podemos testemunhar a atuação em apoio à política externa brasileira em seus primórdios. Essa conjugação pode ser notadamente observada na estreita ligação mantida entre os comandantes da Força Naval do Rio da Prata com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A conjuntura criada pelas disputas continuadas na região do Prata e a posição mais incisiva do Estado brasileiro na busca de seus interesses estratégicos levaram o presidente do Paraguai a decidir pela captura do navio brasileiro Marquês de Olinda, dando início ao conflito que hoje conhecemos como Guerra da Tríplice Aliança. Nesse momento, é importante destacar que a preocupação com a guerra que se iniciava transcendia a simples questão comercial. Ao pensarmos no Brasil do século XIX, temos que compreender a importância das hidrovias para a integração nacional. A garantia da livre navegação por navios brasileiros pelos rios internacionais da Bacia Hidrográfica Platina era vital para o contato regular entre o Rio de Janeiro e o Mato Grosso, garantindo o poder da corte sobre a região. Para o Paraguai, o grande interesse envolvido residia em uma saída para o mar. Assim, em maio de 1865, após a apreensão do navio e da invasão do sul da província de Mato Grosso, formou-se uma coligação contra o governo de Solano Lopes, com o ingresso da República da Argentina e da República Oriental do Uruguai como aliados ao Império. Entretanto, apesar da citada relevância da navegação fluvial para os interesses econômicos e para a garantia da soberania brasileira, percebia-se um descasamento
entre as necessidades para o atendimento dos objetivos estratégicos nacionais e as capacidades da Marinha, repetindo as dificuldades que já haviam sido observadas na Guerra da Cisplatina, quando, apesar da superioridade, nossas ações foram limitadas pelo calado dos navios, incompatível com a área de operações. Assim, iniciada a disputa, o Brasil não estava pronto para o combate. Além da questão dos calados, nossa Marinha contava com navios de madeira, mais de 70% dos quais de propulsão mista, demonstrando o quanto havíamos estagnado desde a independência. As inovações introduzidas na Guerra da Crimeia e na Guerra Civil Americana evidenciaram a importância do emprego da tecnologia para o fortalecimento do poder naval. Há que se ressaltar que o deputado José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, no relatório apresentado à Assembleia Geral da Câmara dos Deputados em 1854, já havia visualizado todas essas necessidades, sem obter sucesso em suas demandas. A Câmara e o Senado nunca chegaram ao consenso sobre a importância do reaparelhamento da Marinha, fato comprovado no discurso do Visconde de Souza Franco durante a guerra contra Uribe Rosas, ao identificar a Marinha como agente de destruição, em contraposição aos agentes de produção com os quais ele se identificava. Ficava clara a polarização dentro do parlamento, que acabou impedindo uma discussão mais aprofundada que incluísse a importância da Marinha até mesmo para a garantia do desenvolvimento do setor produtivo, seja na defesa do território, mas também na tão necessária liberdade de navegação. Em função das já mencionadas restrições operacionais, decidiu-se concentrar a maior parte do poder naval em uma operação de bloqueio na foz do Rio da Prata, a fim de impedir o acesso ao Paraguai, enquanto outra parcela da força naval operaria nos rios da região. Contudo, o deslocamento das tropas paraguaias pelo Rio Paraguai em direção ao Brasil e à Argentina e o nosso lento progresso no ambiente fluvial fizeram com que Tamandaré designasse seu chefe de Estado-Maior, o chefe de divisão Francisco Manuel Barroso da Silva, para assumir o comando da 2ª Divisão, atuando no Médio Paraná, tentando impor mais agressividade nos combates. Chegávamos ao momento crucial da história. Com as mudanças impostas por Barroso, tornava-se necessário parar a Marinha Imperial. O plano, elaborado pelo próprio Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, consistia em atacar de surpresa os navios brasileiros fundeados e, após a vitória, rebocá-los para a fortaleza de Humaitá. Lopes designou seus melhores navios a fim de desferir seu ataque na noite de 10 para 11 de junho, incluindo a corveta Taquari, capitânia da Esquadra Paraguaia, além da Pirabebe, embarcação de ferro com hélice, única, navegando no Rio Paraná, e de chatas artilhadas de borda livre mínima. Todavia, avarias no lado paraguaio impediram que a surpresa fosse totalmente alcançada, e no alvorecer daquele 11 de junho, a canhoneira Mearim logo içou o sinal de inimigo à vista. Em seguida, no mastro da fragata Amazonas, tremulava o sinal de preparar para o combate, sendo seguido por outros, como o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, atacar e destruir o inimigo mais próximo que puder e, finalmente, sustentar o fogo, que a vitória é nossa. A partir de então, a batalha se desenrolou como a história nos mostrou. Após horas de combate, o inimigo se dirigiu a um pequeno riacho no Rio Paraná, o Riachuelo, onde preparava uma emboscada para os navios brasileiros. Graças à bravura de nossos marinheiros como Marcílio Dias e Greenhill, que lutaram até a morte por seu país, e a criatividade e iniciativa de Barroso ao empregar o artifício tático de usar a proa da fragata Amazonas como um ariete, conseguiu-se neutralizar 4 navios inimigos. Antes do pôr do sol, a vitória já estava ao nosso lado. Ao fim da batalha, havia cerca de 1.000 paraguaios mortos, aproximadamente 4 vezes mais do que o número de brasileiros. Daquele momento em diante, a Marinha Paraguaia não teve mais qualquer papel relevante na guerra. Além disso, estabeleciam-se as condições ideais para o sucesso do bloqueio no Rio Paraná, cortando o fluxo logístico necessário para o esforço de guerra paraguaio. Passados mais de 150 anos daquele dia, a Marinha do Brasil seguiu cumprindo seu papel histórico, defendendo a nação com as diversas ações relacionadas à proteção das linhas de comunicação marítima,
bloqueio naval, apoio logístico para transporte de tropas, inicialmente voltadas para a manutenção da integridade territorial do Brasil e, posteriormente, em diversas situações em apoio à política externa brasileira e nas duas guerras mundiais. No período posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial, os interesses brasileiros ganharam cada vez mais distância do litoral. Ao longo dos últimos 40 anos, militares, pesquisadores e diplomatas se lançaram ao mar e ampliaram nosso território em 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Ao mesmo tempo, uma gama de novas capacidades teve que ser adicionada à Marinha do Brasil para desempenhar suas tarefas constitucionais e outras subsidiárias previstas em lei. Nessa jornada histórica, conseguimos conquistar uma região repleta de riquezas já exploradas pelo país, como o petróleo e gás no pré-sal de Santos, e tantas outras potenciais já mapeadas, como a fosforita, as crostas cobaltíferas da elevação de Rio Grande e o petróleo da margem equatorial. A questão da transição energética adiciona mais uma variável à complexa equação que rege o processo em curso de territorialização do oceano. Além da questão das eólicas offshore, analisemos, por exemplo, a meta estabelecida pela União Europeia para colocar em circulação até 2035 250 milhões de carros elétricos. Nesse caso, a quantidade de metais necessária para a produção de baterias é maior que a disponível nas jazidas conhecidas, fazendo-se necessária a abertura de quase 400 minas apenas para suprir a demanda por lítio e cobalto, ou se optar pela mineração oceânica, aumentando tremendamente o valor do mar para todos os estados. O episódio ocorrido em abril de 2023, quando a fragata Independência foi acionada para impedir que um navio alemão realizasse pesquisas no leito e subsolo marinhos na elevação de Rio Grande, é simbólico nessa nova conjuntura. A presença de estrangeiros na região demonstra a relevância das crostas ferro-magnesíferas ricas em cobalto e dos fosfatos marinhos ali presentes, minerais importantíssimos para a transição energética verde e para o agronegócio. Isso sem mencionar as megaestruturas de escape de gás identificadas pelo Serviço Geológico Brasileiro, que podem ser evidências da existência de uma bacia sedimentar similar à de grandes campos no mundo. Por todos esses motivos, devemos estar prontos para defender nossa soberania em uma área com tremendo potencial econômico e de biodiversidade, localizada a mais de 1.200 quilômetros da costa. Para proteger a nossa Amazônia Azul, dissuadir possíveis tentativas de atores estatais ou não contra nossos interesses, é fundamental que o país conte com um poder naval à altura de nossa grandeza. Para tal, assim como o Visconde do Rio Branco, em 1854, nosso planejamento foi feito com o envolvimento de todos os setores da Marinha, com o estabelecimento dos programas estratégicos fundamentais para dotar a Força Naval com as capacidades necessárias para enfrentar as ameaças que se avizinham. Porém, precisamos contar com a adequada sensibilização do Congresso Nacional, diferentemente do que aconteceu nos momentos que antecederam a Guerra da Tríplice Aliança. Esse envolvimento dos representantes da sociedade se faz mister, pois o sucesso desses empreendimentos, que normalmente são longevos e atuam na fronteira do conhecimento, depende da previsibilidade orçamentária e, na busca disso, a proposta de emenda constitucional 55 de 2023, ainda em análise na Comissão de Constituição e Justiça, passa a ser de relevante importância. Na época de Riachuelo, não estávamos preparados para defender nossa integridade territorial. Também não tínhamos ideia do potencial que a região em litígio teria para a nossa economia atual, no agronegócio e na mineração, assim como desconhecemos hoje todo o potencial de nossa Amazônia Azul. No ano em que a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar completa 50 anos, reconhecemos que brasileiros continuam seguindo rumo ao mar, o mesmo que permitiu a consolidação de nossa independência e de nosso território, onde se realizam nossas trocas comerciais, que garantem nosso desenvolvimento econômico e, hoje, guardam riquezas que os brasileiros ainda estão descobrindo e precisam ser protegidas para essa geração e para as vindouras. Encerro assim, desejando que continuemos relembrando nosso passado glorioso e invicto,
mas que tenhamos em nossas mentes todo o sacrifício feito pelos bravos marinheiros liderados por Tamandaré e Barroso, a fim de que consigamos convencer a sociedade de que não podemos nos permitir, a uma vez mais, não estarmos preparados para as ameaças que nos cercam. Ao olhar para o futuro, vemos que nossos desafios e responsabilidades só se avultam à medida que seguimos rumo ao leste, ampliando nosso território e riquezas dessa Amazônia Azul em um cenário de tamanha estabilidade no sistema internacional. É nosso dever envidar todos os esforços para dotar o país de uma marinha moderna, equipada, adestrada e capaz de defender todos os interesses do Estado brasileiro. Tudo pela pátria, viva a invicta Marinha de Tamandaré e Barroso. Premiação do concurso Almirante Jaceguai 2024. Em 11 de junho de 1890, na Assembleia Geral do Clube Naval, comemorativa da Batalha Naval do Riachuelo, por ocasião de sua posse como presidente do Clube Naval, o almirante Arthur Silveira Mota, barão de Jaceguai, propôs a criação deste concurso com a finalidade de estimular os estudos entre os oficiais da Marinha. Na edição de 2024, o concurso teve como tema a Marinha do Brasil e os desafios e oportunidades relacionados à segurança marítima. O vencedor desta edição foi o capitão de mar-e-guerra Cláudio da Costa Braga. Convidamos o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, para entregar o prêmio Almirante Jaceguai 2024. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré 2024. O concurso literário Marquês de Tamandaré foi instituído pela direção do Clube Naval em 1975, com o objetivo de estimular o culto ao patrono da Marinha, almirante Joaquim Marques Lisboa. Em sua primeira edição, estabeleceu que o concurso constaria de um ensaio cujo tema obrigatório deveria focalizar a figura do patrono da Marinha, tendo sido, mais tarde, ampliado de forma a manter vivas as tradições e a lembrança de personalidades ilustres e da cultura histórica do nosso país. Na edição de 2024, o concurso teve como tema Almirante Alexandrino Faria de Alencar e as grandes transformações na Marinha do Brasil no século XX. O vencedor desta edição foi o capitão de mar-e-guerra Pedro Gomes dos Santos Filho. Convidamos o presidente do Clube Naval, almirante Prado Maia, para entregar o prêmio Almirante da Tamandaré 2024. Palavras do presidente do Clube Naval. Eu quero registrar inicialmente a presença do comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, que não mediu esforços para prestigiar essa cerimônia dela participando. A presença do ex-ministro da Marinha, almirante Mauro César, dos ex-comandantes da Marinha, almirante Moura Neto e Al Ferreira Ilques, do senhor chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Silva Lima, dos senhores membros do almirantado, almirante Melo, Carlos Chagas, Edgar, Vasques, Arruda e Silvio Luiz, almirante Petrônio,
ex-presidente do Clube Naval, almirante Volstein, almirante Veiga Cabral, almirante Monteiro Lopes e almirante Palmer. Os senhores presidentes do Clube Militar, general Sérgio, e do Clube de Aeronáutica, brigadeiro Pérez, senhores presidentes do Conselho Diretor, almirante Alexandre, do Conselho Fiscal, almirante Menezes, presidente da FEMAR, almirante Campos, presidente da SOAMAR Rio, senhor Márcio Prado Maia, senhores almirantes, senhores oficiais, senhoras e senhores. Agradeço a todos, em nome do Clube Naval, o prestígio que confere essa sessão magna com suas presenças. É uma clara indicação dos fortes e perenes laços que unem o Clube Naval e a Marinha do Brasil a antiga resolução do clube de comemorar sua criação juntamente com a sessão magna em homenagem à Batalha Naval do Riachuelo, hoje celebrada como Dia da Marinha. Esta data, 11 de junho, é dedicada à nossa instituição, enquanto o 13 de dezembro, Dia do Marinheiro, homenageia seus valorosos tripulantes. Contudo, ao recordar Riachuelo, além de mencionar navios e organizações, estados-maiores e esquadras, devemos saudar nossos heróis e seus feitos de bravura, devoção à Marinha e amor à pátria. Agradeço e cumprimento ao almirante Jacques pela excelente apresentação que nos fez refletir sobre esses exemplos, sempre nos guiando através dos tempos, e também pensar na Marinha do presente e a que estamos construindo para o futuro. Vivemos momentos desafiadores no extremo sul do nosso país, e a Marinha, como sempre na vanguarda, tem se empenhado vigorosamente, aplicando uma grande parte de seus meios, organizações militares e estados-maiores, em reforço à sua estrutura no sul, para mitigar os efeitos da calamidade que abateu sobre nossos irmãos gaúchos. Nossos marinheiros e fuzileiros navais lutam com dedicação e profissionalismo nos vários campos de atuação em que temos expertise e experiência prática. Esse compromisso nos enche de orgulho e consolo, pois sabemos que a nossa Marinha está fazendo tudo ao seu alcance para contribuir no esforço de todos para superar mais essa adversidade. Na sessão magna, é prático que se faça um relato do que foi executado à frente do nosso querido Clube Naval no último ano. Serei breve e destacaria algumas conquistas, ressaltando que o sucesso dessas realizações se deve ao trabalho dedicado e diligente da minha diretoria e de nossos funcionários, incansáveis na busca do melhor serviço aos nossos associados e na manutenção das nossas sedes, social, esportiva e náutica. Concluímos no início desse ano um extenso ciclo de palestras e artigos em nossa revista sobre os 200 anos da nossa independência. E nessa navegação abordamos os fatos e feitos de nossa Marinha, inclusive aqueles da Guerra da Tríplice Aliança, marcada pela Batalha Naval do Riachuelo. O Departamento Cultural ofereceu ao corpo social diferentes tipos de atividades voltadas principalmente para contribuir com o aprimoramento cultural e técnico-profissional dos seus integrantes, uma série de cursos em parceria com a FEMAR, além de promover o conhecimento sobre as iniciativas, operações e realizações da Marinha. Executamos palestras, concursos tradicionais, como os Marquês de Tamandaré e Jaceguai, e lançamos o concurso Almirante Paulo Moreira da Silva, idealizado na administração passada, voltado para a academia no meio civil, incentivando a realização de estudos ligados à atividade marítima em geral, nas vertentes de defesa da pátria e economia do mar. Os departamentos esportivo e náutico voltaram aos seus níveis normais pré-pandemia, de comparecimento de sócios, e realizaram as comemorações que já foram incorporadas na rotina de todos, marcando datas como o Dia das Mães, Dia das Crianças, colônias de férias, festas de fim de ano, torneios de natação, futebol e tênis, festa junina e outros. Paralelamente, executaram manutenções e melhoramentos nas suas infraestruturas, mantendo o padrão de atendimento ao qual o corpo social está acostumado e a apresentação impecável de suas instalações. A Cabena, a CHI e o PACN continuam a prestar os seus bons serviços aos associados. Mantivemos e aperfeiçoamos o conceito gerencial de que o Clube Naval é um só e prosseguimos com a integração das gestões dos setores componentes de nossa estrutura, dando continuidade aos avanços das administrações anteriores. Aprimoramos nossa gestão administrativa financeira, contribuindo também para a otimização de nossas finanças, o controle de gastos, a redução de custos e permanente avaliação do desempenho dos setores. Ainda nesse sentido, continua ativado um grupo de trabalho para a atualização do nosso estatuto, cujos trabalhos deverão ser encerrados no segundo semestre desse ano.
Procurei atuar em coordenação e em sintonia com os conselhos diretor e fiscal, que exercem papel importante no bom andamento da administração do clube, oferecendo ideias e iniciativas que buscam um melhor desempenho e, consequentemente, um melhor atendimento aos sócios, nosso objetivo principal. Agradeço aos seus presidentes, almirantes Alexandre e Menezes, pela parceria, observações pertinentes e produtivo ambiente de trabalho. Temos mantido um excelente relacionamento com os demais clubes militares e o prestígio das presenças de seus presidentes, Brigadeiro Pérez e General Sérgio, demonstra esse clima de companheirismo, união e comunhão de valores e amor ao país. Em meio ao clima de antagonismos, radicalizações e narrativas infundadas em nossa sociedade, é imperiosa a necessidade de evitarmos a divisão entre a ativa e a reserva, forjada e alimentada por insinuações e notícias falsas ou fora do contexto, beneficiando somente aqueles que não compartilham de nossos valores e do nosso desejo e esperança que temos de um Brasil no nível que lhe cabe e com suas forças armadas, com a capacitação que tal posição lhes exige. Viva a Marinha de Tamandaré e Marcílio Dias, dignos representantes dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E viva o Brasil. Muito obrigado. Convidamos o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, para proferir sua mensagem. Senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhores ex-comandantes da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares Moura Neto, Eduardo Bacelar Leão Ferreira e Ilques Barbosa Júnior, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra André Luiz Silva Lima de Santana Mendes, senhores membros, ex-membros do almirantado, senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, na pessoa de quem cumprimento os ex-diretores. Senhor presidente do Clube da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Carvalho Pérez. Senhor presidente do Clube Militar, General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro. Senhoras, senhores almirantes, senhores, boa tarde. Espero poder cumprir o meu dever de brasileiro até o sacrifício. Cumpri o vosso. Momento de peculiar agrado ao regressar à sede social do Clube Naval, líder da esquadra e essência do Clube Naval. Imperativo, por justiça histórica, evocar a célebre assertiva de experimentado e carismático chefe naval, almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama. Visionário e idealizador, concebeu esta associação como uma extensão das praças d'armas dos navios e organizações militares. Ambiente imbuído de camaradagem, propicia discussão saudável e qualificada de assuntos impreteríveis para o desenvolvimento do país. Coloca, sobretudo, para a manutenção das tradições e predicados dos homens do mar. Em multimodas esferas, o Clube Naval, por meio de sua estrutura orgânica e do corpo social, marinheiros de ofício ou afeição, facilita à sociedade ter o perfeito entendimento da importância econômica, estratégica e política de tudo aquilo que se relaciona com o mar e águas interiores. Ademais, propaga principalmente a diligência do Estado dispor, a qualquer tempo, de uma marinha moderna, aprestada e motivada. Nesta sessão magna, cuja audiência compartilha de devoção inabalável a centralidade da Força Naval, júbilo celebrar, no Dia da Marinha, o 159º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, conjuntamente com o 140º aniversário do Clube Naval. Manifesto, com especial apreço, meus agradecimentos
ao almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, distinguido-chefe, em nome de quem saúdo os demais órgãos dessa instituição pelo honroso convite, bem como por oportunizar a Marinha do Brasil a manifestar-se. No cerne das grandes navegações, encontra-se cravejada a epopeia daqueles que, desde tempos imemoriais, ousaram enfrentar os vastos oceanos em busca de novas terras e pujança econômica. Guarnecidas por valorosos navegadores e destemidos marinheiros, as naus carregavam consigo legado de coragem, determinação e audácia, valores e princípios que ressoam através dos séculos, embaralhados nas terras descobertas e colonizadas. É nas margens dos povos distantes e nas profundezas dos oceanos que se encontram os vestígios dessa jornada, onde os ideais de exploração e progresso se entrelaçam, refletindo a eterna ligação entre o vasto horizonte marítimo e o futuro da pátria amada. Nas páginas indeléveis da história do Brasil, o mar emerge como imprescindível para a prosperidade de seu povo. Destaca-se como elemento vital na formação do território e identidade nacional. Exerce papel preponderante nas relações internacionais e ergue-se substancialmente como pilar de poder e soberania do Estado. As águas jurisdicionais brasileiras concentram riquezas de onde se retira cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado produzido no país. Através dos portos, escoam 90% da produção agropecuária nacional e 95% do comércio exterior. Detentor de mais de 400 municípios banhados por águas interiores e pelo Oceano Atlântico, abriga mais de 20 milhões de brasileiros dedicados às atividades marítimas. Assuma-se, desse modo, a magnificência de uma nação vocacionadas às coisas do mar. Rememorar a data magna da Marinha transcende a dissertação sobre o que se erigiu como o mais desafiador embate naval da história do país, a Batalha Naval do Riachuelo, quando intrépidos heróis marinheiros, sob o comando do almirante Barroso, lutaram por uma causa-mor até o sacrifício da própria vida. Convoca-nos à introspecção sobre a imperatividade do investimento suficiente e continuado na modernização das Forças Armadas. Como corolário da opulência do mar que nos cerca, a Marinha empreende esforços por meio de seus programas estratégicos para dotar o país de poder naval crível e compatível com a estatura político-estratégica, com capacidade de dissuadir ameaças e salvaguardar os interesses nacionais. Essa conjuntura implica em arrasto tecnológico disruptivo e a geração de milhares de empregos diretos e indiretos com vantagens concretas para a prosperidade do Estado. No entanto, torna-se imprescindível compreender que em uma esquadra dotada de valor militar e recursos tecnológicos na fronteira do conhecimento, permanece ineficaz na ausência de preceitos morais e éticos que permeiam os homens e mulheres que a integram. Sob a égide das virtudes personificadas pelo almirante Barroso, guarda-marinha Greenhill e imperial marinheiro Marcílio Dias, a Marinha encontra sua preeminência. A herança do 11 de junho de 1865 não concede, pois, aos combatentes do presente adotarem conduta divergente dos verdadeiros heróis nacionais. Em seja oportuno, transmito os cumprimentos ao contra-almirante Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Perspicaz alocução, recapitulou com singular propriedade fatos históricos que alicerçaram a construção de um Brasil livre e soberano, reavivou os princípios e valores daqueles que pelejaram e tombaram nas águas do Rio Paraná e, principalmente, sublinharam portentoso legado para gerações de marinheiros, fuzileiros e servidores civis da invicta Marinha de Tamandaré. Em consonância com os anseios da força para o prestigioso concurso Almirante Jaceguai, o Clube Naval
selecionou para a edição 2024 o tema A Marinha do Brasil e os desafios e oportunidades relacionados à segurança marítima. Faço contar meus cumprimentos ao autor do trabalho, vencedor, o capitão de mar e guerra, Cláudio da Costa Braga. Ainda nesse contexto, evidencia-se a justa homenagem ao almirante Alexandrino, no concurso Marquês de Tamandaré, cuja matéria discorre sobre a trajetória e as grandes transformações da instituição no início do século XX. Propício congratular o capitão de mar e guerra, Pedro Gomes dos Santos Filho, pelo sucesso obtido com sua obra. Por derradeiro, cumpre-me registrar a gratidão da instituição aos ilustres ex-ministros e ex-comandantes da Marinha, com menção especial ao bom companheiro e belo amigo, almirante de esquadra Alfredo Caram. Claros homens do mar, que com elevadas sapiência e crença guiaram a força naval até este auspicioso momento, reiterando o perene compromisso com o progresso da amada terra do Brasil. Ânsia não apenas para honrar o vitorioso passado, mas inspirar a contínua construção de um futuro de grandiosas conquistas e prosperidade. Marinheiros, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Rumo ao mar, tudo pela pátria e pela Marinha. Marcos Sampaio Olsen, almirante da esquadra, comandante da Marinha. Declaro encerrada a sessão magna de 2024. Muito obrigado a todos pela presença.